3 de novembro de 2023, 23h47, Boston, Massachusetts. Sirenes de emergência cortavam a fria noite de outono enquanto carros de patrulha corriam em direção à reitoria de Santo Agostinho, no histórico North End. Os policiais empurraram as pesadas portas de carvalho, suas botas ecoando contra o piso de mármore ainda molhado pela chuva da noite. Dentro dos aposentos privados do padre, eles encontraram o detetive Michael Hayes, ajoelhado ao lado de um corpo com as mãos cobertas de sangue e a camisa do departamento encharcada. O padre Thomas Hayes jazia imóvel sobre o tapete persa, com o colarinho branco manchado de vermelho. 58 facadas, contaria mais tarde o médico legista. 58 momentos de raiva que transformaram um detetive condecorado em um assassino. Quando os policiais perguntaram o que havia acontecido, Michael olhou para cima com olhos vazios e sussurrou: "Ele destruiu tudo, tudo em que acreditávamos." Em poucas horas, a história dominaria todos os canais de notícias, de Portland a Miami. Um detetive respeitado assassinou seu próprio irmão, um padre amado, em um aparente crime passional. Mas a verdade real, estava enterrada em um segredo que os investigadores levariam semanas para descobrir, escondido nas sombras de uma família que valorizava a reputação acima da honestidade. Portland, Oregon. Início dos anos 90. A casa dos Reis ficava em um bairro arborizado, onde bandeiras americanas pendiam das varandas, e o cheiro de café fresco flutuava pelas janelas abertas todas as manhãs. 2 irmãos moravam lá, cujo futuro parecia predeterminado desde o nascimento. Thomas, o mais velho, comportava-se com a seriedade de alguém com o dobro da sua idade. Mesmo aos 12 anos, ele falava com frases medidas e mantinha seu uniforme escolar passado sem que precisassem lhe dizer. Seu irmão mais novo, Michael, era tudo o que Thomas não era. Barulhento, impulsivo, sempre em movimento, enchendo os cômodos com risadas e caos em partes iguais. Seu pai, um capitão da polícia condecorado, administrava a casa com precisão militar. A disciplina era inegociável. O respeito era conquistado através da obediência. Sua mãe, uma católica devota que ia à missa 3 vezes por semana, acreditava que a honra da família era sagrada e que qualquer rachadura em sua imagem pública era um pecado contra Deus e o legado. No jantar, a conversa sempre girava em torno das conquistas de Thomas. Primeiro lugar no torneio de debate novamente, anunciava o pai, com o peito cheio de orgulho. Então, voltando-se para Michael com uma expressão severa, ele acrescentava: "Talvez você devesse aprender com o exemplo do seu irmão." Essas palavras, que tinham a intenção de ser orientativas, caíam como pedras no peito de Michael. Os boletins escolares traziam notas médias e comentários sobre sua falta de foco. Suas tentativas de humor eram corrigidas. Mesmo quando ele marcou o gol da vitória em uma partida de futebol do bairro, seu pai apenas lembrou que esportes não pagariam a faculdade. Ninguém percebeu como o sorriso de Michael desaparecia um pouco mais cada vez que Thomas era elogiado. Ninguém viu como a comparação se tornou a linguagem de sua casa. O mundo de Thomas girava em torno de estrutura e controle. Ele amava regras, precisão e a satisfação de ser reconhecido como excepcional. Michael ansiava por atenção, não por vaidade, mas porque raramente a recebia, a menos que se comportasse mal. Quando o pai os disciplinava, Thomas era frequentemente apontado como modelo. Ele levava isso a sério, sem perceber que sua perfeição aumentava a distância entre eles a cada ano que passava. O que começou como rivalidade entre irmãos se tornou algo mais sombrio. Em meados dos anos 90, os irmãos se tornaram 2 versões diferentes da mesma educação rígida. Thomas usava a responsabilidade como uma armadura. Michael usava a rebelião como um distintivo.
esperando que alguém finalmente o notasse por quem ele era, em vez de pelo que ele não tinha conseguido se tornar. Os professores diziam que Thomas era excepcional. Diziam que Michael era distraído, embora o tom transmitisse decepção. Quando Thomas ganhou um concurso nacional de redação em 1996, sua mãe emoldurou o recorte de jornal e o pendurou na sala de estar, onde todos os visitantes podiam vê-lo. O nome de Michael não aparecia em nenhum lugar naquelas paredes. "Por que você não pode ser mais como seu irmão?" Tornou-se o refrão da família, repetido tantas vezes que perdeu seu impacto e simplesmente se tornou um fato. Quando Thomas se formou com honras na Boston College, seu pai estava em pé com seu uniforme formal, irradiando orgulho em cada gesto. Michael aplaudia da plateia com os dentes cerrados e lágrimas nos olhos, não de alegria, mas da dolorosa constatação de que não importava o que fizesse, ele sempre existiria à sombra de outra pessoa. Anos mais tarde, amigos em comum se lembrariam do silêncio de Michael naquele dia. Um deles recordou: dava para perceber que ele amava Thomas, mas era o tipo de amor que doía carregar. O peso da comparação constante tornou-se a base de um ressentimento que nenhum dos irmãos reconhecia totalmente. Ao longo dos seus 20 anos, Thomas seguiu um caminho impecável. Seminário, ordenação, rápida ascensão na Arquidiocese de Boston. Sua disciplina nunca vacilou, mas Michael saltava de uma ambição para outra. Primeiro, justiça criminal, depois, segurança privada. Depois, uma breve tentativa de abrir um bar esportivo no sul de Boston. Nada durou. Seus amigos se lembravam dele como um cara charmoso, mas sem um rumo definido. As contas se acumulavam. As ligações para o irmão passaram de conversas casuais para pedidos de empréstimos. Thomas sempre ajudava, mas seu tom fazia com que parecesse caridade. "Você precisa levar a sério, Michael", dizia ele, com a autoridade de um irmão mais velho que já havia desistido de ouvir novas desculpas. As respostas de Michael eram secas. "Nem todo mundo acerta na primeira vez, Thomas." Por trás dessas palavras, escondia-se uma amargura que ele nunca conseguiu admitir totalmente. Os anos entre eles se tornaram mais longos. Thomas se tornou a prova de que a disciplina funcionava. Michael se tornou o lembrete de que nem todos podiam atingir esses padrões. A morte de seu pai, em 2009, os reuniu sob o mesmo teto por uma semana. Tempo suficiente para que antigas tensões ressurgissem. Durante o velório, a mãe deles pegou as mãos dos dois filhos e disse: "Prometam que vão cuidar um do outro." Thomas prometeu imediatamente. Michael não respondeu. Em 2012, a saúde da mãe deles começou a piorar. As visitas ao hospital eram repletas de conversas educadas entre irmãos, que não sabiam mais o que dizer, além de cortesias superficiais. Michael passava a noite quando Thomas não podia. Ele ajudava com os remédios, lia livros de orações e, pela primeira vez em anos, sentiu-se útil. As enfermeiras diziam que ele era gentil e paciente. Thomas só via desorganização. Comprimidos mal organizados, consultas às vezes perdidas. Uma noite, ele repreendeu Michael gentilmente por ter esquecido de renovar uma receita. "Mamãe depende de precisão", disse ele. A resposta de Michael foi tranquila, mas incisiva. Nem tudo pode ser resolvido com uma lista de tarefas. A mãe deles faleceu 2 meses depois. No funeral, eles ficaram lado a lado em ternos escuros iguais, unidos pela dor, mas separados por quilômetros em seus corações. Depois, Thomas voltou para seu cargo promissor na St. Augustine's, em Boston, levando consigo o legado dos reis. Michael ficou em Portland, trabalhando em empregos de meio período que mal cobriam o aluguel. Os vizinhos o viam caminhando sozinho pelo Laurelhurst Park ao entardecer, com fones de ouvido e o olhar distante. Ele costumava ser tão cheio de vida, lembrou-se alguém mais tarde. Mas depois que sua mãe morreu, foi como se algo dentro dele tivesse escurecido.
Quando as contas atrasaram, Thomas interveio novamente, enviando dinheiro, pagando vários meses de aluguel, sem nunca perguntar como as coisas tinham ficado tão ruins. Mas cada transferência vinha acompanhada de um julgamento tácito. Michael sentia isso em cada mensagem breve. Cuide-se. Soava menos como preocupação e mais como decepção envolta em cortesia. A família era tudo para a família Reis, mas apenas quando parecia respeitável por fora. A reputação era sua religião. Ser honrado era mais importante do que ser honesto. Para Thomas, manter essa imagem era uma questão de sobrevivência, a única maneira que ele conhecia de dar sentido a um mundo onde a fraqueza tinha consequências. Para Michael, isso se tornou uma maldição. Ele aprendeu cedo que, para ser visto, teria que quebrar a imagem que sua família havia trabalhado tanto para criar. Quando Thomas foi nomeado pastor da St. Augustine's em 2016, o Boston Globe publicou perfis elogiosos. Chamaram-no de o futuro do catolicismo americano. Na mesma semana, a eletricidade de Michael foi cortada por falta de pagamento. O contraste não poderia ter sido mais gritante. Amigos dizem que Michael enviou uma mensagem de parabéns, breve, formal, sem resposta. Ele não compareceu ao jantar de comemoração. Era o momento dele, disse Michael a um amigo mais tarde. Eu não queria ser a lembrança de tudo o que ele havia trabalhado tão duro para não se tornar. Nos anos seguintes, o contato diminuiu para aniversários e Natal. Quando conversavam, as conversas eram cheias de polidez e pausas desconfortáveis. No entanto, por trás de cada palavra havia ressentimento. Thomas se sentia orgulhoso do que havia construído. Michael sentia dor pelo que havia perdido, atenção, afeto e a crença de que era igualmente importante. Em 2019, quando Michael finalmente se mudou para Boston, Thomas se ofereceu para ajudá-lo a se estabelecer. Ele comprou mantimentos, deu-lhe móveis que não usava mais e apresentou-o a contatos profissionais na cidade. Para todos os outros, parecia generosidade, mas para Michael era piedade disfarçada de obrigação. Não sou um caso de caridade, disse ele uma noite, quando Thomas tentou oferecer dinheiro para o aluguel. Thomas não discutiu, apenas suspirou e disse: Você precisa de estabilidade, Michael. Não pode continuar fugindo disso. Essa frase ecoaria por anos, porque logo não seria mais Michael quem estaria fugindo. A história deles começou como tantas outras. 2 irmãos criados sob pressão, um brilhante, outro com dificuldades. Mas por trás do passado que compartilhavam, escondia-se uma fratura que ninguém podia ver. Uma mistura tóxica de inveja, dever e silêncio que um dia se tornaria catastrófica. Boston, Massachusetts, primavera de 2014. O grande salão de baile do Fairmont Copley Plaza fervilhava com uma ambição silenciosa. Padres, teólogos e líderes comunitários se reuniram para a Conferência Arquidiocesana Anual. Uma noite em que a cortesia profissional disfarçava manobras políticas e as primeiras impressões podiam marcar toda uma carreira. Entre a multidão elegantemente vestida, o padre Thomas Reis se destacava, não porque buscava atenção, mas porque a impunha naturalmente. Sua reputação o precedia, confiante, eloquente, cada gesto controlado. Ele era conhecido por seu raciocínio teológico afiado e sua capacidade de silenciar uma sala sem levantar a voz. Naquela noite, sua conversa foi interrompida por uma mulher que ele só tinha visto de passagem antes. Irmã Catherine Morrison, uma administradora em ascensão da Catholic Charities, com uma presença imponente que combinava com a dele. Ela se apresentou com um aperto de mão firme e contato visual direto. Padre Reis estava ansiosa para conhecer o homem que inspira metade dos seminaristas desta cidade, disse ela com um tom profissional e caloroso. A expressão de Thomas suavizou-se ligeiramente.
o mais próximo de diversão que ele permitia em público. E você deve ser a irmã que convenceu a arquidiocese de que o trabalho comunitário merece o mesmo financiamento que as renovações dos edifícios, respondeu ele. Ambos sorriram, um raro momento humano numa sala cheia de charme ensaiado. Não era flerte, era reconhecimento. O tipo que surge entre duas pessoas que veem refletidas uma na outra disciplina e dedicação. Aquela primeira conversa durou quase 90 minutos. Eles discutiram teorias teológicas, compartilharam a frustração com a ineficiência burocrática e a crença mútua de que fé significava servir à sociedade, não apenas preservar a tradição. Mais tarde, Thomas disse a um colega: "Ela é formidável. Dá para perceber que cada palavra que ela diz é sincera." Catherine, por sua vez, disse a uma amiga: "Ele fala como alguém que ainda acredita que a igreja pode mudar vidas, não apenas julgá-las." Esse foi o começo de algo que nenhum dos dois havia planejado. Nos meses seguintes, eles se cruzaram frequentemente em conferências, eventos paroquiais e eventos de caridade. O que começou como respeito profissional se tornou uma admiração silenciosa. Thomas admirava a bússola moral inabalável de Catherine. Ela admirava sua precisão intelectual e autoridade calma. Sua parceria se tornou o assunto da arquidiocese. Dois servidores dedicados trabalhando incansavelmente em programas comunitários, assistência a moradores de rua e iniciativas de educação juvenil. No início de 2015, eles eram inseparáveis em seu ministério. A comunidade católica de Boston os observava com aprovação. Os colegas admiravam o quanto eles pareciam se encaixar bem. Inteligência unida à convicção, disciplina à compaixão. Em um baile de gala para arrecadação de fundos, realizado em uma igreja restaurada em Cambridge, as câmeras disparavam enquanto eles circulavam juntos pela sala. Catherine parecia elegante e determinada. Thomas não conseguia esconder seu respeito por ela, mas entre a multidão de rostos sorridentes, um par de olhos observava de forma diferente. Michael Hayes estava perto do bar, com um terno que não lhe caía muito bem, seu copo sendo reabastecido com mais frequência do que o apropriado. Ele não tinha um relacionamento próximo com seu irmão há anos, mas as obrigações familiares exigiam sua presença. Enquanto a música tocava, ele observava a mulher com quem seu irmão trabalhava, a confiança em sua postura, o calor em sua voz quando cumprimentava os convidados, a maneira como tratava Thomas com respeito e admiração genuínos. Mais tarde, um amigo lembrou-se de Michael, sussurrando quase para si mesmo: "Ela o trata como se ele fosse algo precioso." Quando questionado sobre sua primeira impressão da irmã Catherine, Michael escreveu mais tarde, em uma entrada em seu diário particular, datada de 18 de maio de 2016. "Ela falou comigo como se eu existisse, como se minha presença fosse importante. Ninguém fazia isso há anos." As palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Admiração misturada com saudade, embora ele ainda não compreendesse isso totalmente. Nas fotos daquela noite, Michael aparece nas bordas das fotos de grupo, sorrindo levemente com um olhar distante. No início de 2023, o padre Thomas Hayes havia se tornado uma das figuras mais reconhecidas da comunidade católica de Boston. Sua paróquia funcionava com eficiência mecânica. Ele era perspicaz, preciso e inabalável em questões de doutrina e cuidado pastoral. Ele presidiu casos envolvendo aconselhamento matrimonial, programas de recuperação de dependência química e iniciativas de assistência a jovens. Seus sermões frequentemente apareciam no boletim informativo da arquidiocese. Alguns o chamavam de justo, outros de frio. O Boston Catholic Voice uma vez o descreveu como o rosto inflexível do sacerdócio moderno. Os comentários nas redes sociais se multiplicaram após um debate televisionado sobre a reforma da igreja.
padre sem coração se preocupa mais com regras do que com pessoas, dizia uma manchete. A intenção era magoar, e conseguiu. Mas Thomas nunca admitiu isso publicamente. Todas as decisões eram respaldadas pelo direito canônico. Cada escolha, dizia ele a si mesmo, era sobre fé, não sobre sentimentos. Ainda assim, quando voltava para a reitoria à noite, o silêncio após essas controvérsias começava a soar mais alto do que qualquer aplauso. O peso do colarinho ficava mais pesado a cada mês que passava. Cada decisão pastoral criava novos críticos, famílias que discordavam de sua abordagem de aconselhamento, paroquianos que queriam um pastor mais caloroso e indulgente. Ameaças anônimas escapavam da segurança da paróquia. Ligações tarde da noite, de números bloqueados. Sua equipe filtrava a maioria das mensagens antes que elas chegassem até ele. Mas algumas passavam mesmo assim. Você não merece julgar ninguém, dizia uma mensagem de voz. Você está destruindo a fé porque pode. Ele a apagou imediatamente, mas a voz permaneceu com ele por dias. O respeito que antes o fazia sentir-se útil agora parecia sufocante. Como alguém que construíra toda a sua identidade em torno de servir a Deus, poderia começar a duvidar se ainda acreditava em sua vocação? Na reitoria, a irmã Catherine foi a primeira a notar as mudanças. Ele chegava atrasado, deixava seu breviário na porta e ia direto para o escritório sem dizer uma palavra. O calor que antes preenchia a paróquia desapareceu, dando lugar a uma coexistência educada. Os jantares se tornaram eventos silenciosos. 2 pratos, contato visual mínimo, conversas sobre o ministério que nunca tocavam em nada real. Quando ela finalmente o confrontou uma noite, sua voz era gentil, mas firme. Thomas, você não está sendo você mesmo. Você não está sendo há meses, ele respondeu sem tirar os olhos dos papéis. Estou bem, apenas exausto. Mas ele não estava bem. Ele estava se isolando como as pessoas fazem quando o mundo exige mais do que elas têm para dar. Catherine sugeriu que ele conversasse com alguém, talvez com o conselheiro da arquidiocese especializado em esgotamento do clero. Você está carregando muito peso sozinho, disse ela baixinho. Ele se virou para ela com uma expressão cansada, mas resoluta. Eu resolvo problemas, Catherine. Eu não os tenho. Essa frase se tornou seu escudo e sua ruína. A distância emocional entre ele e todos ao seu redor cresceu silenciosamente, do tipo que você não percebe até que a lacuna se torne grande demais para ser atravessada. Tomás tentou pequenos gestos, deixou bilhetes na mesa de Catherine, preparou café para as reuniões matinais da equipe, sugeriu um retiro de fim de semana em Berkshires, mas ela mal percebeu. Sua carga de trabalho havia se tornado opressiva, e sua própria vocação havia se tornado uma fuga da conexão emocional que exigia uma energia que ela não tinha mais. No início da primavera de 2023, a tensão em St. Augustine's havia se instalado como poeira sobre tudo. Mesmo pequenas divergências soavam mais agudas do que deveriam. Thomas queria organizar um programa de renovação da paróquia. Catherine disse que não, explicando que precisava coordenar os horários dos voluntários. Quando ele insistiu gentilmente, ela explodiu. Isso não é sobre você, Thomas. Alguns de nós temos responsabilidades que não podemos adiar. Então veio o silêncio, do tipo que parece mais frio do que a raiva. Naquele verão, algo perturbou sua frágil rotina. Michael, que havia se mudado quase 2 anos antes depois de encontrar um trabalho esporádico como segurança, voltou. A mensagem que ele enviou foi breve e deliberadamente vaga. Preciso recomeçar. Posso ficar por um tempo. Thomas hesitou, lembrando-se da tensão da última vez, mas Catherine concordou quase imediatamente. A família cuida uns dos outros, disse ela, uma afirmação que soava nobre, mas vinha da culpa.
No fundo, ela sabia que tinha sido emocionalmente distante durante a estadia anterior dele, muito consumida pelo trabalho para oferecer apoio real. Quando Michael chegou, parecia diferente, mais magro, mais calado, mas com um charme familiar que fazia as pessoas baixarem a guarda. Ele disse que seu último emprego tinha terminado mal e que precisava de tempo para resolver as coisas. Catherine ofereceu-lhe o quarto de hóspedes da reitoria sem hesitar. Thomas ajudou a carregar as caixas, sem saber que essa decisão marcaria o início de tudo o que se desenrolaria. No início, tudo parecia calmo. Michael tornava-se útil na reitoria. Preparava refeições, mantinha as áreas comuns organizadas, tentava não ser um fardo. Para quem observava, ele parecia um homem grato por ter recebido uma segunda chance. Mas o que começou como temporário logo se estendeu indefinidamente. A exigente agenda pastoral de Thomas mantinha-o longe de casa desde o amanhecer até ao fim da tarde. Catherine trabalhava longas horas, coordenando os programas da paróquia, e muitas vezes levava arquivos para casa. Era nesses momentos tranquilos, entre o barulho dos pratos e o zumbido da cafeteira, que Michael começou a se adaptar a um ritmo que não era seu. Catherine percebeu seus esforços e agradecia com frequência. Você não precisava limpar a cozinha inteira, Michael, disse ela certa manhã, depois de encontrar tudo organizado. Ele sorriu gentilmente e respondeu: vocês dois trabalham demais. Alguém precisa evitar que este lugar caia aos pedaços. Ela riu levemente, sem saber que cada palavra gentil alimentava algo dentro dele que ele não sabia como controlar. Thomas o tratava com cortesia distante, sempre mantendo a linha invisível que separava a obrigação familiar da conexão genuína. Catherine, no entanto, falava com Michael como se ele fosse uma pessoa, não um problema. Ela perguntava sobre o dia dele, ouvia quando ele falava sobre dificuldades passadas, nunca o fazia se sentir um fracasso. Para um homem que passou a vida inteira sendo comparado desfavoravelmente ao irmão, aquela decência humana básica era como a luz do sol após anos na sombra. A reitoria funcionava com precisão. Café da manhã às 6h30, orações matinais às 7, tarefas paroquiais até a noite. Michael admirou essa disciplina no início, até tentou imitá-la, mas também viu como ela se tornou rígida. Durante um jantar da equipe, Thomas corrigiu Catherine no meio de uma frase sobre um detalhe procedural que ela havia mencionado em relação a um programa comunitário. Seu tom não era severo, mas era definitivo, não deixando espaço para discussão. A mesa ficou em silêncio por vários segundos antes que ela simplesmente acenasse com a cabeça e mudasse de assunto. Michael percebeu a leve tensão em sua expressão e algo mudou dentro dele. Mais tarde, quando limparam a mesa juntos, ele disse baixinho: você não precisa deixar ele te corrigir o tempo todo. Catherine sorriu educadamente, mas parecia desconfortável. Thomas não tem nenhuma intenção com isso. É apenas a maneira como ele processa as coisas. Michael não respondeu, mas naquele silêncio algo já estava tomando forma. Nas semanas seguintes, ele começou a notar cada pequeno detalhe da interação entre eles. O tom seco que Thomas usava quando Catherine esquecia algo menor, o bom dia educado, mas sem emoção, como as conversas deles muitas vezes se tornavam correções sutis, disfarçadas de orientação. O que outros considerariam uma dinâmica típica entre dois membros do clero sobrecarregados, Michael via como prova de que Catherine não era apreciada. Ela era dada como certa, emocionalmente negligenciada. Em sua mente, ele começou a construir uma narrativa diferente, uma em que ele era a pessoa que realmente a entendia. Ela merece alguém que a ouça. Ele sussurrou para si mesmo uma noite enquanto dobrava roupas no quarto de hóspedes. No início, era um pensamento inofensivo. A natureza de Catherine não ajudava. Ela era gentil com todos, especialmente com aqueles que pareciam precisar de apoio. Quando Michael recebeu um e-mail de rejeição,
para um cargo de segurança que ele esperava conseguir, Thomas mal levantou os olhos de seus textos teológicos, mas Catherine lhe trouxe café e disse gentilmente: "Você encontrará seu lugar, Michael. Você é mais capaz do que pensa." O momento foi breve, mas ficou em sua mente por dias. Ele relembrou mentalmente o tom de voz dela, suas palavras, a gentileza em seus olhos. Não era amor, ainda não, mas era algo que ele não sentia há anos. Importância, visibilidade, ser importante para alguém. Em seu diário datado de 22 de abril de 2023, ele escreveu: "Quando ela olha para mim, eu me sinto real. Como se eu existisse além de ser o irmão fracassado de Thomas. Se ele a amasse da maneira que ela merece, talvez eu não me sentisse assim." A reitoria, que antes parecia ser o domínio de Thomas, lentamente se tornou o palco da fantasia crescente de Michael. Ele começou a acordar mais cedo para preparar café antes que Catherine entrasse na cozinha, calculando o tempo perfeitamente para que ela o visse esperando. Ele perguntou sobre os programas dela, aprendeu os nomes dos voluntários e doadores, discutiu estratégias de divulgação e tópicos que antes mal importavam para ele. Ela achava que ele estava simplesmente tentando se conectar e encontrar pontos em comum. Ele achava que isso significava que eles estavam se conectando em um nível mais profundo. Nas reuniões da paróquia com parentes distantes da família Reis, as pessoas notavam como Michael ria facilmente dos comentários de Catherine e como ela educadamente se afastava quando ele se inclinava muito perto durante as conversas. Durante as fotos em grupo, ninguém dizia nada diretamente. Thomas estava muito preocupado com uma carga excessiva de responsabilidades paroquiais para perceber mudanças sutis na dinâmica familiar. Sua agenda estava impossivelmente lotada. Mesmo quando estava fisicamente na reitoria, sua atenção permanecia focada em referências ao direito canônico e na preparação pastoral. Quando Catherine mencionou se sentir emocionalmente distante, ele descartou isso com lógica. Nós dois sabíamos o que essa vocação exigiria quando fizemos nossos votos. Michael ouviu essa conversa uma vez enquanto passava pelo corredor. E a semente plantada meses antes cresceu e criou raízes mais profundas. Ele disse a si mesmo que não estava com ciúmes, apenas percebia o que Thomas não conseguia ver, que Catherine se sentia solitária, pouco apreciada, que ela merecia mais atenção do que debates teológicos e reuniões administrativas. No verão de 2023, a tensão tomou conta de espaços que ninguém discutia abertamente. Michael permanecia nas salas por mais tempo do que o apropriado. Catherine tentava manter limites, mas às vezes se via envolvida em conversas que pareciam desconfortavelmente pessoais. Certa noite, enquanto a chuva da tarde de Boston batia nas janelas, Michael sentou-se à sua frente na mesa da cozinha e disse baixinho: "Sabe, ele realmente não te vê. Ele vê o papel que você desempenha em seu ministério." Catherine olhou para cima, confusa e desconfortável. "Isso não é verdade, Michael", disse ela com firmeza. "Thomas é dedicado à sua vocação." Michael sorriu levemente com voz suave, mas insistente. "Eu não disse que ele não era dedicado. Eu disse que ele não vê você." Ela encerrou a conversa imediatamente, retirando-se para seu escritório, mas o desconforto permaneceu como a umidade após a chuva. Uma semana depois, Thomas mencionou a um colega padre durante o almoço perto dos escritórios da arquidiocese. "As coisas estão tensas na reitoria. Acho que Michael está lutando mais do que admite. Não sei como ajudar sem piorar as coisas." Seu colega, um padre sênior com décadas de experiência, aconselhou distância. "A gentileza é mal interpretada, Thomas, especialmente por aqueles que sentem que não têm nada." Thomas concordou em princípio, mas manter essa distância já era tarde demais. Michael já havia confundido a decência humana básica com algo que não era, transformando a compaixão comum na base de uma obsessão que logo
exigiria ser vista. O que ninguém em St. Augustine's poderia prever era o dano que uma frase da infância repetida incessantemente poderia causar décadas depois. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Essa pergunta, repetida várias vezes, se torna uma ferida. E feridas que nunca cicatrizam acabam exigindo atenção da maneira mais destrutiva possível. Dezembro de 2023. Michael começou a executar seu plano com cuidado meticuloso. O primeiro passo foi criar evidências onde elas não existiam. Ele pesquisou contas públicas nas redes sociais, fotos de mulheres que moravam longe de Boston, em cidades como Chicago ou Atlanta, longe o suficiente para evitar o reconhecimento acidental. Ele salvou as fotos delas, criou perfis falsos com nomes genéricos, construiu personalidades completas com músicas favoritas, fotos de férias, gírias comuns, tiradas de sessões de comentários. Elas não precisavam ser perfeitas, apenas reais o suficiente para levantar suspeitas. Em 12 de janeiro de 2024, ele enviou a primeira mensagem para o e-mail da paróquia de Thomas, breve e deliberadamente sugestiva. A noite passada significou tudo para mim. Não consigo parar de pensar em você. Thomas leu a mensagem, franziu a testa em confusão e respondeu imediatamente. Você está falando com a pessoa errada. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Ele a excluiu e mencionou a Catherine naquela noite como um erro estranho. Ela não se preocupou, mas apagá-la não apagou a semente que Michael planejava plantar. Quando aquela única mensagem não provocou a reação que ele imaginava, ele intensificou seus esforços. Ele criou mais perfis, usando fotos diferentes e tons variados, como se várias mulheres estivessem entrando em contato. Algumas mensagens eram sedutoras, outras emocionalmente desesperadas. Uma dizia: "Eu sei que você também sente isso. Pare de fingir que não importamos." Outra apareceu como um comentário na página pública da paróquia no Facebook, com 3 emojis de rosas, e as palavras "orgulhosa de você", como sempre. Catherine bloqueou as contas assim que elas apareceram, mas bloqueá-las não a protegeu da percepção. Agora, um padrão estava se formando, algo que Thomas começou a notar. Michael observava do outro lado da reitoria, enquanto Thomas revisava o telefone de Catherine, uma noite com a testa franzida e uma expressão preocupada. "Quem são essas pessoas?" ele perguntou baixinho. "Não faço ideia", ela respondeu honestamente, com frustração na voz. "São apenas contas aleatórias. Eu continuo bloqueando-as. As mensagens não ficaram apenas no mundo digital. Elas começaram a aparecer em espaços físicos, onde eram mais difíceis de ignorar. Em fevereiro de 2024, Catherine começou a usar uma sala de estudo privada na Biblioteca Pública de Boston para preparar documentos confidenciais da paróquia. Certa tarde, quando voltou para a reitoria, ela encontrou um pequeno presente dentro de sua bolsa de trabalho, algo que não se lembrava de ter recebido. Dentro havia um perfume caro e um bilhete escrito à mão em caligrafia elegante para a próxima vez que nos encontrarmos. Ela mostrou a Thomas com genuína confusão e preocupação visível. "Não sei de onde isso veio", disse ela. Thomas queria acreditar nela. Ele queria desesperadamente descartar isso como um erro, mas a dúvida já havia começado a fazer seu trabalho silencioso. Michael observou a hesitação nos olhos do irmão, a pausa antes de Thomas acenar com a cabeça e dizer que acreditava nela. Aquela pausa disse a Michael tudo o que ele precisava saber. A base estava rachando. À medida que o inverno dava lugar ao início da primavera, a manipulação se tornava mais precisa, com precisão cirúrgica. Michael começou a programar mensagens para aparecerem quando Thomas pudesse ver as luzes de notificação no celular de Catherine. Ele deixava seu próprio aparelho virado para baixo em áreas comuns, certo de que ninguém pensaria em verificar sua atividade.
Ele comentava as postagens dela nas redes sociais quando Thomas estava por perto. Nada dramático, apenas sugestivo o suficiente para que alguém olhasse 2 vezes. A verdade incômoda era como tudo permanecia sutil. Não era caos, era erosão, uma lenta remoção da confiança, grão por grão. Quando a confiança enfraquece, a imaginação preenche o vazio. Thomas não confrontou Catherine imediatamente. Ele fez o que as pessoas que temem estar erradas geralmente fazem. Ele observou. Ele prestou atenção à rapidez com que ela respondia a certas mensagens. Ele estudou as reações dela quando as notificações chegavam. Ele analisou como ela explicava seu dia, procurando inconsistências que não existiam. E Michael, movendo-se silenciosamente pela reitoria como um fantasma, percebeu cada lampejo de dúvida que aparecia na expressão de seu irmão. Uma noite, no final de fevereiro, Thomas perguntou cautelosamente: Catherine, há algo que você precisa me dizer? Ela ergueu os olhos dos arquivos, genuinamente confusa. Sobre o quê? Ele hesitou, depois balançou a cabeça. Nada. Esqueça. A conversa terminou ali, não porque algum dos dois quisesse, mas porque nenhum sabia como continuar sem parecer paranoico ou culpado. Mas mensagens e presentes não eram suficientes. Suspeitas podiam ser negadas, acusações podiam ser explicadas. Michael precisava de algo tangível, algo físico que falasse mais alto do que qualquer negação. E em 8 de março de 2024, ele encontrou sua oportunidade. Thomas tinha uma missa marcada para o final da noite, um daqueles serviços obrigatórios que ele não podia perder. Michael se ofereceu para fazer algumas tarefas e pediu para pegar o carro de Thomas emprestado, alegando que sua motocicleta precisava de reparos. Thomas entregou a chave sem hesitar, distraído com os preparativos para o serviço. Michael dirigiu até um shopping center em Cambridge, comprou os itens da lista que Thomas lhe dera e guardou cuidadosamente o recibo. Em seguida, estacionou em um canto do estacionamento onde as câmeras de segurança tinham ângulos limitados. De sua mochila, ele tirou um item cuidadosamente dobrado que havia comprado dias antes em uma loja de artigos para adultos em um bairro distante da paróquia. Um pequeno brinquedo de natureza inequivocamente íntima, escolhido especificamente porque nunca poderia ser confundido com algo que pertencesse ao veículo de um padre. Michael levantou o assento do motorista o suficiente para deslizar o objeto por baixo, posicionando-o de forma que fosse visível se alguém se abaixasse para pegar algo no chão. A ação levou menos de 15 segundos, mas esses 15 segundos reescreveram 3 vidas para sempre. Naquela noite, Thomas voltou para a reitoria depois da meia-noite, exausto do serviço. Ele foi pegar o carregador do celular no carro, ainda com as chaves na mão. Ele abriu a porta do motorista, se abaixou para olhar embaixo do banco, onde achava que o carregador havia caído, e o viu. Não era uma mensagem de texto, nem um comentário nas redes sociais. Era algo que ele podia tocar, algo que não pertencia ao seu carro nem à sua vida. O silêncio naquele estacionamento era do tipo que ninguém ouve, mas todos sentem. Ele ficou paralisado, sem fôlego, com a mente correndo em busca de explicações impossíveis. Da janela da reitoria acima, Michael observava a silhueta do irmão através da fraca iluminação do estacionamento. Ele não piscou, não desviou o olhar. Apenas esperou para ver se Thomas desabaria em silêncio ou ligaria para Catherine imediatamente. Qualquer um dos resultados servia ao seu propósito. A armadilha estava montada e agora tudo o que ele precisava fazer era esperar que ela se fechasse. 3 de novembro de 2024, 21h52. A reitoria estava silenciosa, o tipo de silêncio que normalmente significava que um longo dia havia terminado. Mas para Thomas, o silêncio parecia diferente naquela noite.
Catherine estava na sala comum, segurando o brinquedo que havia encontrado no carro de Thomas mais cedo naquele dia. Suas mãos tremiam levemente, mas sua expressão era controlada, acusadora. Thomas entrou pela porta, afrouxando a gravata, e congelou quando viu o que ela segurava. "O que é isso?" perguntou ele, com uma confusão genuína estampada no rosto. Sua voz estava fraca, tensa. "Diga você, Thomas. Encontrei isso no seu carro." Ele deu um passo à frente, perplexo. "Não faço ideia de onde isso veio, Catherine. Juro por Deus." Mas ela o interrompeu, perdendo a compostura. "Não minta para mim, não depois de tudo." Ele levantou as mãos lentamente, como se aproximasse de algo frágil prestes a se quebrar. "Ouça-me, eu nunca estive com ninguém. Eu nunca violaria meus votos." Sua voz se quebrou em desespero. Ela balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Você está fazendo exatamente o que os pecadores fazem, negando tudo, mesmo quando a evidência está bem na sua frente." Ele se aproximou, segurando seu braço. "Você está presumindo minha culpa sem me ouvir. Vamos conversar sobre isso racionalmente." Ela levantou a voz. "Racionalmente? Você quer que eu seja racional quando encontro isso no seu carro?" A discussão se intensificou rapidamente. As vozes se elevaram. Um copo caiu e se estilhaçou. Thomas tentou acalmá-la, colocando as mãos nos ombros dela. "Catherine, respire, por favor. Apenas me escute." Mas ela não conseguia ouvir nada. Ela se virou para a bancada da cozinha, onde uma faca havia sido deixada mais cedo, durante a preparação da refeição. Ela não a escolheu. Ela simplesmente estava lá. O primeiro golpe veio antes que qualquer um dos dois entendesse o que estava acontecendo. Thomas engasgou, levando as mãos ao peito. O segundo golpe veio imediatamente. Quando o pensamento racional pôde intervir, já era tarde demais. 58 ferimentos. Documentaria mais tarde o médico legista. 58 momentos motivados não pelo ódio, mas pela devastação, pelo colapso de tudo o que ela acreditava ser verdade. Os vizinhos relataram ter ouvido um grito que não parecia de raiva, mas de dor, como alguém vendo todo o seu mundo desmoronar. Quando a polícia chegou às 23h47, encontrou Catherine sentada no chão, ao lado do corpo de Thomas, com as roupas encharcadas e as mãos cobertas de sangue seco. Ela não chorava, apenas olhava para o nada. Sua voz era quase inaudível. Ele destruiu tudo, tudo em que acreditávamos. Enquanto os policiais gentilmente colocavam algemas em seus pulsos, ela sussurrou: "Pergunte a ele, apenas pergunte", como se Thomas ainda pudesse responder, como se a verdade ainda pudesse ser recuperada. A investigação começou imediatamente, e os detetives notaram algo inconsistente. Não havia evidências de má conduta em lugar nenhum, nenhum registro telefônico, nenhum extrato de cartão de crédito, nenhum histórico de viagens. A rotina de Thomas nunca havia variado. Quando a unidade cibernética rastreou as mensagens anônimas, todas elas levaram a dispositivos pré-pagos comprados com dinheiro. Mas os registros de IP revelaram que todas elas vinham do mesmo local, a reitoria de St. Augustine, durante as horas em que Michael estava sozinho. Imagens de segurança de lojas mostraram ele comprando o telefone pré-pago. O brinquedo correspondia a uma compra feita em uma loja para adultos perto de seus locais habituais. Quando confrontado, Michael inicialmente tentou manter a inocência, mas diante de evidências digitais irrefutáveis, ele finalmente desabou. "Eu só queria que ele sentisse o que eu senti durante toda a minha vida", disse ele baixinho, com lágrimas nos olhos. Invisível, sem valor, como se nada do que eu fizesse importasse. Sua voz falhou. "Eu não achei que ela realmente o mataria. Eu só queria arruinar o que ele tinha." Quando os detetives mostraram as evidências a Catherine, ela leu cada linha em silêncio. Os perfis falsos, as mensagens plantadas, o caso inventado que nunca existiu, o brinquedo em que ela acreditou sem questionar.
Ela sussurrou com a voz rouca. Eu matei meu irmão em Cristo por algo que nunca foi real. Pela primeira vez em sua carreira a serviço da igreja, a mulher que construíra sua vida, buscando a verdade, enfrentou uma mentira na qual acreditara completamente. Os pais de Thomas compareceram a todos os dias do julgamento, com rostos marcados por uma dor permanente. Catherine foi condenada por homicídio culposo, pois o júri reconheceu um colapso emocional em vez de premeditação. 15 anos. Michael recebeu 8 anos por obstrução da justiça, fraude e conduta imprudente. Durante a sentença, o juiz olhou para ele com repulsa. Você destruiu uma família por dentro usando nada além de inveja e engano. Em sua declaração final, Catherine levantou-se lentamente e disse: a tragédia deste caso é que a verdade veio tarde demais, e agora tudo o que resta é o que não pode ser desfeito. Ela olhou para o assento vazio, onde Thomas costumava sentar-se durante as reuniões da paróquia, e sentou-se novamente. Da prisão, ela rejeitou todas as cartas que Michael enviou, devolvendo todos os envelopes sem abrir. Os pais de Thomas criaram uma fundação em seu nome, oferecendo recursos de saúde mental ao clero e treinamento em alfabetização digital para prevenir a manipulação de identidade. A declaração de missão da fundação dizia: ninguém deve perder a vida porque as dúvidas não foram questionadas. No final, 3 vidas foram destruídas. Thomas perdeu tudo por causa de uma mentira. Catherine perdeu o homem com quem servia a Deus por causa de sua própria certeza. E Michael finalmente conseguiu o que queria, a atenção do irmão, mas a um custo que nenhum deles poderia imaginar. Em um tribunal onde a justiça foi feita, mas a cura nunca viria.